Eu sei que durante o seu processo de conversão, quando você sonhava com o casamento, você fez uma carta para que você detalhasse exatamente como seria o seu futuro marido sem antes conhecer. Me conta, como foi esse processo? Para começar, eu quero dizer que esse tema eu adoro. Eu acho que nós duas compartilhamos muito, ensina muito, e ao longo da nossa jornada a gente se transformou muito nesse tema, né? E quem acompanha aqui, me acompanha minha história há um tempo, sabe que eu demorei 5 anos para casar. E como assim demorei 5 anos? Eu me converti com 20 anos. Então, antes de me converter, eu já tinha uma história com os meus pais. Meus pais são separados, infelizmente. E eles se separaram quando eu tinha 13 anos de idade. Então, para mim, foi aquela. Eu não aceitei muito bem a questão da separação. Eu acho que a família é o bem mais precioso que existe na Terra. E é um plano de Deus. Então, lá com 13 anos de idade, eu fiquei meio traumatizada em relação a ter uma família. Então, eu não queria ter de jeito nenhum. O meu sonho era crescer profissionalmente, estudar e não ter uma família. Com 20 anos de idade, eu me converti. Eu tive uma experiência muito real com Deus e eu falei, eu quero seguir isso para a minha vida, eu quero trilhar isso. E na igreja, eu fui entendendo que família era um plano de Deus para a minha vida. E que se, infelizmente, os meus pais não estavam mais junto, era sobre a história deles, sobre a vida deles, não sobre a minha história. Mas eu ainda era ferida em relação a esse assunto. Então, eu meio que, por um ato de fé, eu peguei uma carta, não papel, e eu falei, vou fazer uma carta para o Espírito Santo. E eu vou escrever exatamente como vai ser o meu marido. Mas foi assim, Fran, foi sem intenção, foi naquele momento ali, era muito mais para, Deus, eu não quero casar não, mas se for para casar, esse aqui é o meu marido. E eu escrevi característica. O primeiro item que eu coloquei nessa carta foi uma exigência, Fran. Eu coloquei na carta: o meu esposo precisa ter pais casados. Eu quero viver, eu quero visualizar sobre uma referência onde que o pai e a mãe do meu esposo sejam casados. E eu não abro mão disso. A primeira coisa que eu coloquei. A segunda coisa que eu coloquei na carta foi: o meu esposo precisa ser um homem que ama servir outras pessoas. E aí eu comecei a listar todas as características. Eu só não coloquei algo físico, algo como ele seria fisicamente, mas eu coloquei como seria a família dele, como ele me trataria, como ele seria em características como de servir, ser gentil, ser um homem extremamente trabalhador. Então, eu fui detalhando ali. E aí, eu esqueci, guardei essa carta, não me lembrava dela, enfim, perdi essa carta na onde eu morava. E faltando 3 meses para o meu casamento, eu mudei para uma outra casa. E durante essa mudança, uma pessoa que morava comigo me disse assim, Bia, eu achei a carta que você fez para o Vinícius. E eu falei, eu nunca fiz carta para o Vinícius. Como assim? Não me lembrava. E aí ela me disse assim, achei a carta que você fez para o Vinícius. Leia. Quando eu fui ler, Fran, tinha uns 10 itens, mais ou menos, naquela carta. Eu não pedi para ser rico, eu não pedi nada disso. Eu pedi sobre família, eu falei sobre caráter, eu falei sobre princípios, que para mim eram inegociáveis. E aí, quando eu comecei a ler aquela carta, eu chorei, porque todos os itens, do primeiro ao último item, tudo era sobre o meu esposo Vinícius. Então, o primeiro item, que era os pais ser casados, eu falo que é um privilégio, porque eu sou apaixonada no meu sogro e na minha sogra. Eu olho para eles são casados, eu acho que mais de 40 anos, e eu olho para eles e aprendo todos os dias o que é casamento, o que é perdão, o que é se reinventar, o que é abrir mão, o que é construir uma família. Então, todos os itens que estavam nessa carta, eu simplesmente olhei aquilo e vi o cuidado de Deus na minha vida. Então, há poder, né? Assim, eu acredito que há poder quando você declara o que você quer. Eu acredito que naquele momento o meu cérebro, a minha mente já começou a buscar exatamente aquelas características e acredito também no poder divino de ter chegado exatamente do jeito que eu pedi. Com certeza.
E a gente não consegue distinguir isso, né? A gente visualiza lá na frente, mas não é algo que é real ainda. E quando você faz uma carta e você detalha exatamente o que você quer, seja no casamento, seja na vida profissional, seja na vida pessoal, enfim, você consegue visualizar aquilo lá na frente. Não que você está vendo naquele momento, é como se fosse um ato de fé. Você não vê, mas você crê que vai acontecer. E aí, se passaram 5 anos, você estava nesse processo, e você escreveu essa carta e você se lembrou dessa carta que você estava, que você tinha criado, né, que você tinha desejado há um tempo atrás. O quanto é importante na nossa vida a gente visualizar algo que a gente quer, seja no relacionamento, seja na área profissional, seja na atividade física, né, no corpo, na mente, aonde você quer chegar, o que você quer. Isso é muito importante, porque muitas pessoas não sabem, né? Eu tenho algumas amigas solteiras e eu falo para ela, o que você quer? Qual é o perfil de pessoa que você quer? O que você deseja? E eu usei como exemplo. Você já escreveu uma carta falando sobre essa pessoa? Como que essa pessoa precisa ser? Quais são as características importantes que essa pessoa precisa ter? Isso é muito importante, que a gente faça essa reflexão. É como se fosse um sonho. Você ainda não tem, você sonha, mas você já sabe exatamente o que você quer. Então, viver isso, com certeza, e relembrar isso no dia do seu casamento, foi uma confirmação de que eu acredito, eu posso desejar, eu posso pagar um preço, porque foram 5 anos, então nada vem sem que haja o pagar do preço, o pagar da espera, o pagar do tempo. 20 anos, você casou com 25. Quantas pessoas esperariam 5 anos para que esse momento acontecesse? E às vezes nós estamos muito próximos de receber a nossa bênção. E nesse processo a gente escorrega, a gente cai, e aí a gente retrocede um pouco. E nesses 5 anos você não retrocedeu. E ele chegou. E eu tenho certeza que nesses 20 anos foi mais um ato de transformação da Bia como mulher, como cristã, né? Como algo que estava para acontecer. E Deus, eu acredito que estava te preparando para receber algo que ele já sabia que estava guardado para você, mas você ainda não tinha esse sentimento.